galera abençoado, povo de Deus, jovens, senhores e senhoras, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigado por acessar o vídeo aí e estar nos assistindo, interagir com a gente e espero que cresçamos junto com a palavra de Deus. É isso que a palavra tem feito nas nossas vidas, tem transformado nossas vidas. E nesse tempo, não há como dizer, nesse tempo que tem sido um desafio para mim, um desafio para minha família. E eu gosto o que eu estou pegando do lado bom desse tempo que nós estamos cultuando o Senhor em casa, e vocês acessando o vídeo e nós assistindo junto. Eu tenho o hábito de fazer isso no domingo. Todo domingo, na hora do culto, do nosso culto normal, eu vou para fora da minha casa. Gosto de ter um tempo reservado, porque na nossa casa, não sei vocês, nos nossos lares, a gente acaba tendo distração. As distrações que nós, às vezes, estamos vendo a mensagem, onde nós assistimos filmes, interagimos com nossas crianças, mas gosto de ir para fora, um lugar reservado que eu tenho, e ler e participar da palavra do culto. O tema não tem nada a ver com interação hoje, mas eu queria fazer uma brincadeira com vocês séria, tá? A brincadeira é séria. Eu queria que vocês aí, se vocês pudessem, pegar aí na casa de vocês, aonde vocês estiverem, não esteja dirigindo e fazendo isso, pare o carro e desliga, põe o sininho aí do BCBN aí, do canal da igreja. Depois, quando o pastor Flan ou eu ministrar, vai tocar para você aí, você pode ver, mas dirigindo não faz isso não. Se você estiver na sua casa, pega um papel em branco, um papel tamanho considerável. Eu quero ver se, que eu estava falando de interação, eu quero ver se você não vai desligar aí da mensagem, vai estar até no final, eu vou te mostrar. Não é mágico, que mágica não é de Deus, é do capeta, então a gente não faz mágica aqui. É uma interação que vou fazer com vocês. No final, eu quero ver se vocês vão participar. Amém? O tema de hoje... No barco com Jesus. No barco com Jesus. Que barco você está? Eu sei que há muitos barcos e muitas barcas furadas, mas esteja no barco de Jesus. Que barco você está? Nós vamos ler hoje a palavra de Deus em Marcos. Abra suas Bíblias ou acompanhe na tela comigo aqui, Marcos 4:35. Nós vamos começar a ler de Marcos 4:35. Deu tempo para você ver, abrir sua Bíblia ou siga comigo na tela aqui. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Assim como estava por quê? Jesus estava sentado no barco, à beira do mar, nos capítulos anteriores, e nos outros evangelhos você vai ver também, que ele estava sentado ensinando. O mestre, o professor ensinando. E a multidão o cercava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vento já no mar, um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então, perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, presta atenção nessa palavra, apavorados, e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Qual é o tempo que você está enfrentando aí agora, na sua casa? O tempo está nublado, tem tempestade? Qual é o tempo que você está enfrentando agora? Os tempos de hoje para a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Pai, por Tua palavra e por Senhor conservá-la fiel, Pai, para nós. Senhor, nós pedimos a Ti, Pai querido, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, revele a Tua imagem, revele aos Teus, ó Pai, através da Tua palavra. Fale, Pai, fale com os que estão nos escutando, assistindo, transforme vidas, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Depois de um tempo com a multidão, Jesus foi para o outro lado com seus discípulos. Jesus foi para um lado para salvar uma vida. Eu não sei se vocês conhecem esse texto, está familiarizado com esse texto. No próximo capítulo, Jesus tem um motivo por que ele entrou no barco e chamou os discípulos para irem. Ele sabia, ele é Deus. Ele foi para lá salvar uma vida. Eu não sei se vocês gostam de assistir filmes de terror, eu assistia muito, mas
Eu não aconselho vocês fazerem isso, não acrescenta nada na nossa vida. Eu era fã de filme de terror. E eu vejo que o cinema copia muito as coisas de Deus, a palavra de Deus. Tinha um cara acorrentado que vivia nos sepulcros, em possesso por uma legião de demônios, com espírito imundos. E Jesus foi lá para libertar essa vida, e aquele lugar nunca mais foi o mesmo. E Jesus repreendeu o espírito imundo. A palavra de Deus fala que quando ele foi liberto, ele era possesso, quando ele foi liberto, ele se viu em perfeito juízo. E Jesus salvou aquela vida. Ele tinha um motivo, ele tinha um propósito. Assim como Jesus entrou no barco com um propósito, você tem um propósito para cumprir. Você já pensou nisso? Que você não está aqui por acaso? Você não está assistindo essa mensagem por acaso? Deus te colocou aqui por uma razão. Ele tem algo para que você faça. Talvez a sua vida está dependendo como aquele homem que estava com o espírito, o Gerazeno, com o espírito imundo, com a legião de demônios. Talvez você seja uma pessoa que vai libertar uma pessoa dessa. Ou não só lidar com o espírito imundo, diversas áreas que você pode servir. Deus, você tem um propósito para cumprir e Deus te deu ele. Pense que seu barco seja o que Deus deu para você. Pense comigo. Tenta ligar a ideia do barco com ministério, família, negócio e outras coisas mais. Que Deus, você acha que Deus, a habilidade de Deus te deu para você gerenciar. Porque dá a impressão das igrejas mais tradicionais que todo homem tem que ser pastor e todo homem tem que ser pregador. Mas Deus deu uma função para você. Talvez eu acho que esse é um dos problemas grandes que tem pastores que não eram para ser pastores. Estão no lugar errado. Estão no barco errado. Pensa nisso. Ministério, família, negócio. Deus deu para você. Tenta colocar eles todos no barco com Jesus. Esteja no barco com Jesus. Esteja no barco com Ele. Há muitos barcos aí, barcas furadas. Mas esse barco não. Esse barco não. Nós vamos ver mais daí para frente, como você viu no texto. Esteja no barco com Jesus. Eu creio que você até esteja no barco. Se você não estiver no barco, hoje é a oportunidade de você entrar no barco. Vem, Ele está te chamando. Prepare-se para a tempestade. Eu creio que você está no barco, pois prepare-se para a tempestade. Não sei se você já percebeu. Eu não quero fazer a tempestade um grande negócio aqui. Prepare-se para a tempestade, que ela vai existir. Entra no barco com Jesus, Ele está te chamando. Mas prepare para a tempestade. Todos nós enfrentamos dificuldades na vida. Por isso eu quero colocar a tempestade como algo normal. Todos nós enfrentamos dificuldade na vida. As pessoas que nascem, crescem na periferia, sempre falam, porque você não cresceu aqui. Uns que crescem sem pais, é porque você não tinha pai. Um cresce sem mães, sem os pais. Eu tive esses problemas porque não tinha gente por perto. Todo mundo, até os que nascem em berços de ouro, tem dificuldade. Todos têm tempestades, todos têm circunstâncias adversas para enfrentar na sua vida. Não tem essa, é igual para todo mundo, todos têm dificuldade. Perdas, traumas, talvez esteja até ligado no meu caso, pandemias. Qual é a sua tempestade nesse momento? O que você está passando neste momento? Que você acha, que você se sente impotente. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Perdas, meus irmãos, obviamente, também, minha mãe, eu perdi meu pai muito cedo. Eu ia fazer 7 anos. E eu lembro assim, claro que para mim foi uma experiência diferente do meu irmão. Ele era mais velho, ele viu coisas que eu não via, nós tivemos coisas diferentes uns dos outros, assim como para minha irmã também. E como assim como para minha mãe também. Foram tempestades diferentes. Mas eu lembro que foi um momento muito conturbado para mim. Eu perdi meu pai, a presença paterna não tinha mais de perto, mas no momento, assim, dias, eu não sei, eu não posso afirmar que eu não lembro, mas para mim foram dias seguidos. Meu pai faleceu e eu estava, parece que alguém tinha cuidado da gente, estava brincando com meus primos, na casa de um vizinho da minha avó, e meu primo pediu para pegar uma pipa, eu fui correr para pegá-la, acho que um enviado de Satanás, não sei quem foi. Tinha um arame, o pessoal usava muito aquele varal de arame.
E eu fui correr, algum enviado do Rabudo puxou o pau e eu fiquei atrapado, fiquei agarrado, quase fiquei cego. Eu tive um corte aqui no meu olho, eu lembro disso. Se meus irmãos estiverem assistindo, minha mãe vai lembrar disso. Para mim, foi um dia seguinte que meu pai faleceu. Eu não sei se foi na mesma semana ou no dia seguinte, a minha mente não lembra precisamente, mas foram momentos difíceis para mim, que no momento eu não conseguia ligar aquelas coisas, mas eu fui crescendo. Hoje eu tenho discernimento, entendimento das coisas. Aquilo me fez mal. Foi muito impacto nos mesmos dias. Era muita coisa junta. Eu lembro que eu entrei no hospital, uma cena de terror, sangue para todo lado, e eu lembro como se fosse ontem, não estou exagerando, diante do Senhor aqui, para que eu ia falar isso? Eu lembro meu olho aqui perto, meu olho sendo costurado, aquela cena, uma cena assim, eu nunca falei isso aqui, e foi uma tempestade que eu tive que lidar, já criança já, na idade dos meus filhos estão, sem o pai, e muita turbulência. Eu lembro que eu fui internado, acho que hoje também, ninguém me falou nada, minha mãe escondeu de mim, eu acho que ele está fazendo um exame para mim, se eu tinha um problema de cabeça, porque eu tinha uma dor estranha no abdômen, que ninguém sabia o que era. Muita coisa, too much, foi muito para mim, naquele momento. Mas, são situações, eu quero dizer para vocês, são situações que nós enfrentamos na vida. Mesmo assim, eu vou te dizer, assim como Jesus chamou os seus discípulos, vou continuar com a ideia. Entre no barco com Jesus, vai ter tempestade. Todos nós passamos por algumas. E ela não para. Sempre vem a tempestade. Mas não importa qual seja ela. Entre no barco com Jesus. Algumas situações parecem que estão fora de controle. Olha o que aconteceu com eles. Levantou-se um vento forte, como já lemos essa palavra. Um forte vendaval. E as ondas se lançavam contra o barco, de forma que ia se enchendo de água. Olha a situação dos discípulos. Parece que saíram fora de controle, fora da sua capacidade de lidar, de sair daquela situação. Uns discípulos sabiam nadar. Nadavam bem, que eram pescadores. Mas parece que perderam o controle da situação. E eu lembrei um pouco do meu passado aqui. São coisas que acontecem na vida de cada um. Com certeza, os meus parentes, os familiares, os meus irmãos que estão assistindo agora, você que está assistindo, vocês passaram coisas similares ou coisas piores do que eu. Esse foi só uma dessas tempestades que eu tive. Algumas pressões que eu tive. Mas eu vou falar para você. Se você está sentindo que agora é a hora de pandemia, o negócio apertou, muitos estão dizendo que vão esfriar a fé, estão perdendo a fé no Senhor Jesus Cristo, estão acomodados porque a situação está apertando. Aqui, para de mimimi, sem frescuragem, olha, é normal, a água vai entrar no seu barco. O que você vai fazer? É normal, a água entra para todo mundo. Se você está na tempestade, você está querendo que entre areia no seu barco? Vai entrar água. Eu não quero desmotivar, eu quero te motivar. Eu quero que o Espírito Santo te motive a prosseguir, a continuar a saber que essas situações adversas é normal. Talvez você está vivendo uma vida de pecado, está vivendo uma vida se voluntariando ao pecado, de onde Jesus te tirou, e você está sentindo... O Satanás tem isso. O Satanás tem esse dever, o dever dele é acusar. Talvez ele está te acusando, está te colocando uma pressão, e achando que tudo é normal, porque é consequência de pecado. Não, é normal. A água vai entrar no seu barco, vamos ter tempestades. Talvez você pense que Jesus nem se importa com o seu problema. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Eu acho interessante isso. Só em Marcos está mencionando isso. Parece que Jesus levou o travesseiro propositalmente. Foi combinado aquilo, deixou aquilo reservado no barco e com um travesseiro ele colocava a cabeça. Os seus discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Essas são as situações que nós enfrentamos na vida. Situações adversas. Desde pequeno, Jesus sempre esteve ali, com a cabeça no travesseiro
e te assistindo, te olhando. Deus, preste atenção, nunca perde o controle da situação. Ele é Deus. Nós achamos que as coisas, estamos perdendo o poder da situação porque está fora do controle. Deus nunca perde o controle. Deus se importa com as suas dificuldades. Olha, e eles clamaram, mestre, não te importas que morramos? Os discípulos estavam ali com eles, os melhores amigos de Jesus, como homem. Ele se importa e sempre esteve perto de você. Ele se importa com os seus problemas. Posso garantir isso para você. Ele se importa com os seus problemas. Deus tem um plano para tudo. Hoje, como que a gente começa a entender que a palavra de Deus diz, o Senhor revela para nós, através do seu Santo Espírito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas mesmo, todos os traumas, todas as tragédias cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Ele importa com seus problemas. As suas dificuldades, Deus faz assim, ó. Ele molda e faz a luz dele brilhar em você, com as suas dificuldades. Ele vai pegar a sua tempestade, a prova que você passou, e te colocar num nível inesperável. Porque tudo tem um propósito. Ele se importa com você. Jesus só estava dormindo em meio à tempestade. Eu achei isso tremendo. John MacArthur escreve isso. Ele fala isso, é um escritor famoso. E o pastor, ele fala assim, olha, o lado humano de Jesus dorme durante a tempestade. Eu acho tremendo isso. Que Deus é esse que nós temos? O lado humano de Jesus dorme durante a tempestade. Eu não sei se nem se eu poderia falar isso, que o Senhor me perdoe se eu estiver falando besteira, mas dá a impressão assim, que é o seguinte, o lado fraco de Deus, se é que tem, que não tem, ele está tranquilo no meio do caos, aonde todo mundo está lutando por causa de igualdades, de qualquer outra coisa que seja, luta por justiça, o caos está no mundo, a pandemia, tudo que gera conflito, Jesus dorme nessa situação. Deus dorme nessa situação, porque Ele é soberano. O lado humano de Jesus dorme durante a tempestade. Esse é o Deus que nós servimos. Este é o Jesus que nós servimos. Na verdade, quem dormiu foi eles, não foi o Senhor. Com Deus no barco, faltou ousadia. Com Deus no seu barco, faltou ousadia. Amados, a verdade é que estamos falando de circunstâncias, tempestade. Eu creio que quando eu falei no barco com Jesus, você já matou a charada. Vai falar de dificuldades, tempestade. Às vezes está faltando isso para a gente, como foi para os discípulos. Os discípulos talvez tinham uma desculpa, que eles estavam discipulados com o melhor dos melhores. Eles estavam sendo instruídos para nos instruir. Mas, com Deus no barco, faltou ousadia. Tanto é que Jesus repreende eles, duramente. Faltou ousadia, porque o Criador estava ali. E como você está agindo nessa situação agora que você está passando? Ou talvez você está na bonança. Está faltando ousadia para você? Deus está no barco. Faltou ousadia. Não tema. A tempestade só é um detalhe. O lugar mais seguro não é fora da tempestade, mas é onde Jesus está. Tem situações que nós... eu vou mudar daqui, eu vou mudar do meu trabalho, eu vou mudar de... Não sei, qualquer lugar que você achar que tem que mudar, trazer uma mudança. Você está sendo, talvez, passando por dificuldades que você não entende o porquê, e você age precipitadamente por mudança, e esquece que não é um lugar. Você tem que estar com Jesus. Você tem que estar com Jesus. Não é o lugar que vai te fazer seguro. O lugar mais seguro não é fora da tempestade, é nela. E é normal a tempestade. A tempestade é normal. Ela vai acontecer. A palavra de Deus, por acaso vocês não lembram, não é a palavra de Deus, nós às vezes esquecemos que a palavra de Deus diz que aquele que seguir o Senhor Jesus Cristo sofrerão perseguição, tribulação, dificuldades, mas isso daí é normal.
temos como cristãos, sal da terra, a luz do mundo, agir de forma como se fosse normal, mas orando pelos outros, ajudando, sendo luz, não se acolhendo, sendo luz para esses que estão em trevas, em tempo de tempestade, estão naufragando, estão morrendo afogados. Nós estamos ali para isso, para ajudar, juntar uns aos outros. O lugar mais seguro não é fora da tempestade, mas é onde Jesus está. Talvez você está tentando correr da tempestade para resolver o problema da sua vida. Não é. Tempestade, Jesus simplesmente dorme nela. Ele estava tendo uns dias de ensino intenso. Se você for em Marcos ali, no capítulo 4, ele já está falando, no 5 também, ele chamou seus discípulos, e ali um intensivo ali ensinando, talvez ele estava exausto. Vou cochilar na tempestade. O pau estava quebrando as coisas, os discípulos acharam que ia morrer, e ele cochilando. E é isso que nosso Deus faz. O lugar seguro é junto com o nosso Senhor. E é por isso que Jesus disse várias vezes: não tenham medo. Chegou aquele momento que eu queria fazer interação com vocês. Jesus fala isso nos evangelhos sempre com seus discípulos: não tenham medo. Ele falou com Pedro. Eles acharam, quando ele andou sobre as águas, é um fantasma. Os fantasmas já assombravam o povo nessa época com esse pensamento. E Jesus: não tenham medo. Quando Jesus falou também que ele teria que ir para mandar o Espírito Santo, o Consolador, vir, e eles ficaram com medo, ele falava: não tenham medo, não tenham medo. E em Lucas, se eu não me engano, capítulo 22, capítulo 12, vocês procuram lá depois, em Lucas está dizendo também, quando ele está profetizando e falando dos últimos dias, ele fala que nos últimos dias teria epidemia. Mas sabe o que ele fala depois? Não tenham medo, que é só o início das dores. É normal. Se nós vivemos com nós temos que viver com esse novo normal. Vai ser normal. O novo normal é normal. E daí? Eu estou no barco com Jesus. O mundo pode estar caindo ao nosso lado. O mundo pode estar desfazendo. Deus está conosco. O Senhor está conosco. Olha o que Jesus fez. Jesus repreendeu os discípulos no barco, e com toda razão. Então, perguntou aos seus discípulos, Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Depois de tudo que passou? Depois de eu ter expulsado demônios, feitos outros milagres? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Medo e fé não combinam muito, não. Medo e fé não dá para combinar muito, não. Jesus repreendeu eles. Amados, e quando eu estava, nesse momento que eu falei no domingo, no início da mensagem, ali fora, lendo, tendo um tempo de leitura, antes de participar do culto online, o culto ao Senhor, eu estava lendo, e este texto aqui que me chamou a atenção e começou a falar comigo. O Senhor começou a falar comigo. Olha que interessante aqui. Por que vocês estão com tanto medo? E eu buscando nos outros evangelhos, em Lucas fala um pouquinho diferente, em outras traduções falam tímido, em outros evangelhos falam tímido, medrosos, tímido, por que vocês estão retraídos? Ainda não tem fé? E aqui começou a falar comigo: olha, a palavra do medo no original, a palavra medo no original, do texto original, eu vou usar meu mineirês para falar isso aqui, porque não é assim que pronuncia, e não fala a letra D, mas é como se fosse deiloi, mas não é isso, vocês vão buscar aí e vão rir de mim. Mas essa palavra, olha o que fala: covardes. Em outras traduções também pode ser usado como tímidos, medrosos. É isso que Jesus quis dizer, e por isso que falou isso comigo. Por isso que o texto falou comigo dessa forma. Porque tem momentos que nós estamos sendo covardes. Mas Jesus estava no barco e Deus não está em você? Você não foi selado pelo Espírito Santo de Deus? Deus não te chamou, não te tirou de toda acusação e vai te fazer co-herdeiro de Cristo? O Espírito Santo não está em você? Às vezes nós agimos assim, e o Senhor está falando para os seus discípulos, às vezes fala conosco, falou assim comigo. Esse texto me pegou, foi aqui: covardes, tímidos e medrosos. Seu barco está no meio de uma crise.
e pandemia, e a água está subindo. E agora? Vai desistir? Tímidos, medrosos e covardes. Pega um desses adjetivos para vocês, depois na sua casa com o tempo, estuda isso aí, vocês vão ver o que eu estou querendo dizer, e é de fato verdade. Vai desistir? Tímidos, medrosos ou covardes. O que encaixa mais com você? Para mim, os dois apontam. Timidez e covardia, porque às vezes nós somos covardes, porque nós temos Deus ao nosso lado. Nós temos Deus em nós. Aquele mesmo Deus, o mesmo Espírito que fez coisas. A palavra de Deus fala que todos os outros foram sujeitos às mesmas paixões. Homens como nós mesmos fizeram coisas mirabolantes, coisas indizíveis, coisas que deixam os homens atemorizados pelo Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito que está em você. É o Espírito de Deus. E às vezes nós estamos sendo covardes nessa situação. Em João 1:3 está revelando a natureza divina do nosso Senhor. Olha aqui que fala. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas foram feitas. Ali em João, no início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E continua o 3, todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. Todas as coisas, o vento, a tempestade, a lua, a luz que está iluminando aqui agora, tudo foi feito por ele. E ele tem o controle da situação. E às vezes nós queremos, buscamos outras opções. Talvez até queira mudar de barco. Nessa mudança a gente pode entrar uma barca furada. Uma barca furada, literalmente. Ele tem controle de todas as coisas, porque ele é o Criador. Deus está em você. Deus está em você, amados. Deus está contigo. Se você é alguém que confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Deus está em você, porque você foi selado pelo Espírito Santo. Senão, hoje é tempo. Entra nesse barco. Esse barco não afunda. Ele vai enfrentar tempestades, que é normal. Deus está em você. Mas esteja no barco com o Senhor. O medo pode impedir o agir de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala das cartas de João, em 1 João 4,18. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu estava falando que fazer interação, a mensagem está quase acabando, eu não fiz interação com vocês do início, bom que você ficou até o final. Lembra que eu pedi para você pegar um papelzinho? Obrigado, Senhor, por ter lembrado. Lembra por ter pegado um papelzinho? Vocês vão ver que eu escrevi aqui. Escreve essa palavra medo nele. Agora eu vou ver se vocês estão interagindo com a gente no vídeo, ver se vocês estão até no final. Escreve medo nesse papel. E faça isso aqui, olha o que o texto fala. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Pega esse papel e escreve de forma simbólica. Isso aqui não é nada místico, tá? É uma brincadeira, mas sério. Pega ele e faz assim, ó. Corta essa palavra da sua vida. Tira essa palavra da sua vida. Vou colocar aqui no cantinho, depois eu pego. Tá? Cuidado se não tem problema em casa, jogar lixo no chão. Tira essa palavra da sua vida. Medo. Ela não pode fazer parte da sua vida. Eu sei que muitos vão falar, medo é bom para evitar acidente. Tenha precaução, pense à frente, mas evita essa palavra, porque ela às vezes impede o agir de Deus na sua vida. Sabe aquele momento que você não tem controle da situação? E você está com medo? Larga esse medo, tire esse medo da sua vida. É a hora de você descansar e deixar o sobrenatural de Deus agir. Deixe o sobrenatural de Deus agir. Deixe o sobrenatural de Deus agir sobre o que é natural, porque Ele criou todas as coisas. Deixe Ele. Larga o medo. Em frente. Medo e fé não podem andar juntos. Larga o medo. Essa é a melhor parte, nós estamos chegando na melhor parte. Depois da tempestade, vem a bonança. Olha, ele se levantou, quando os discípulos estavam com medo, temerosos. Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Fez-se completa bonança. Então houve completa bonança. 100% estável. O nosso Deus, que às vezes está no barco, vendo a tempestade, você, Deus não existe. Olha a minha situação que eu estou passando agora. Deus está vendo tudo. E às vezes é preciso a gente passar. Mas depois que Ele age,
completa bonança, a tradução quer dizer o seguinte: completa, 100% estável. Estável, bonança. Os discípulos ficaram apavorados com a grandeza de Deus. Eles estavam com medo, olha, eles foram repreendidos porque estavam com medos. Eles estavam com medo da situação, e agora a palavra de Deus diz que eles estão apavorados. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que acontece, amados? O eu sou, o que estava desde o início, criou todas as coisas, ele deixou os discípulos, nem mais com medo, não, apavorados. Em outras traduções, em inglês fala um pouquinho diferente, e você vê um pouquinho mais a real da palavra. Apavorados, eles estavam aflitos, porque viram o agir de Deus. Sabe o que Jesus fez? No meio da tempestade, tudo que estava, a onda batendo no barco, eles acharam que iam morrer. Em outros evangelhos falam: nós vamos morrer. Nós vamos morrer se não importa conosco. Nós vamos morrer. Toda aquela aflição, aquela apreensão. Jesus repreendeu o vento e o mar. O que aconteceu? Eles ficaram apavorados porque calmou de uma hora para outra. O texto não fala assim: olha, depois de 2 dias, depois de 3 horas ali com aflição, Jesus deu ordem e o mar foi acalmando. Não, parou. A tempestade parou. E nós precisamos crer que nós temos um Deus que Ele não está limitado por tempo. Não estou dizendo para você não ter um plano de oração, orar por 2 meses, 3 meses, 2 semanas, o que seja. Mas Deus tem um poder sobre o tempo, e Ele que criou o tempo. E se nós clamarmos por Ele, mas não fica apavorado como os discípulos, não se assuste com o agir de Deus, porque a tempestade parou e Ele pode fazer isso com a sua tempestade. Ele pode cessar. Houve completa bonança, 100% estável. Amados, Jesus é a autoridade máxima sobre todas as coisas. Em Mateus 28 ele fala isso. Quando ele estava indo para o céu, ele estava dando as últimas instruções dos discípulos para a gente fazer discípulos, a grande comissão. Ele falou: olha, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele é a autoridade. Ele é o Deus de autoridade. E foi-me dado toda a autoridade. O Pai deu toda a autoridade para Ele. Ele comanda o vento, Ele comanda a terra, Ele comanda o céu, Ele comanda a terra. Ele pode cessar a sua tempestade. Ele pode cuidar. Ele sempre esteve no seu barco, sempre esteve olhando as tempestades, aos momentos de adversidades. Mas Ele pode cessar. Clame por Ele. Clame pelo Senhor. Mesmo que Ele não ouvir no momento, você não vai ter resposta nesse momento, Ele está ali. Se você é alguém que confessa o Senhor Jesus Cristo, Ele está no seu barco. E jamais irá te desamparar. Jamais te deixará. Jamais te abandonará na tempestade sozinho. Ele não vai para o lado do barco. Ele é o Deus que traz completa estabilidade, completa bonança. Sempre teremos tempestades, mas esteja no barco com o Senhor Jesus Cristo. Não pule do barco. Amados, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, grandemente. Amém.